Que a doce paz de Jesus esteja com todos nesta manhã. Amém. Sou grato a Deus porque me dá o privilégio de estar com vocês nessa manhã, de vermos tantos irmãos e especialmente nossos queridos ouvintes do Saúde Total. Essa data é uma data muito importante para a nossa igreja, especialmente quando ela completa 67 anos. E isso é motivo de muita gratidão ao Senhor. E gratidão maior porque veio para essa festa para comemorar o aniversário da igreja e agradecer a Deus, também os nossos queridos que ouvem o programa Saúde Total. A vida é uma bênção de Cristo. A saúde também é uma bênção de Cristo. A salvação é uma grande bênção de Deus. O alimento, o trabalho, a proteção e tantas outras bênçãos que Deus tem nos dado a cada dia. Então Jesus tem nos abençoado com muitas bênçãos e com grandes bênçãos. E qual então, de todas essas bênçãos que falamos, qual nós poderíamos denominar a maior bênção de Cristo para a humanidade? Diante de tudo que Deus nos tem feito, qual é a maior bênção dele para nós? Muito bem. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, diante da leitura desse texto, eu creio que já dá para responder a pergunta: qual é a maior bênção de Cristo para a humanidade? O estabelecimento da sua igreja na terra. Cristo queria dar um presente, queria dar uma bênção especial para o mundo. E o que ele então pensou? Pensou no estabelecimento da sua igreja. E agora alguém pode perguntar: mas e a salvação não é a maior bênção de Cristo para a humanidade? E o conhecimento da verdade não é a maior bênção de Cristo para a humanidade? Isso é verdade, são bênçãos infinitas. Mas eu pergunto: por que veículo, por que canal essas bênçãos são levadas ao mundo? Pela igreja. Se não fosse a igreja na terra, o que seria do nosso mundo? Já teria sido destruído. Então a igreja de Deus, a igreja de Cristo estabelecida na terra, foi a maior bênção que ele nos deu, a maior bênção para a humanidade sofredora, para a humanidade pecaminosa. Agora, como isso é possível? Como é que nós podemos fazer essa afirmação? Bem, primeiro, a igreja aqui está completando 67 anos. Apesar de nós termos um templo para adorar a Deus, a igreja não é o templo. A igreja somos nós, a igreja é um organismo vivo. Então, por que foi usado esse termo igreja para a comunidade, para os crentes que se reúnem para servir a Deus? Só para esclarecer, a palavra igreja vem do grego eklésia. Eklésia é a junção de dois vocábulos gregos. O primeiro, ek, e depois clésia. A palavra ek significa, é o verbo sair, vir para fora. E a palavra clésia significa chamado, uma proclamação. Então, desse termo grego, chamado para vir para fora, é que os 70 que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, utilizaram essa palavra
que era muito comum, era muito conhecida da sociedade ateniense. A eclésia era a maior assembleia pública dos gregos. Então eles iam discutir um assunto de interesse público, então saíam proclamando, convidando as pessoas de casa em casa para saírem, para virem para fora e se reunir para debater os assuntos públicos. E desse termo também Cristo usou para denominar o seu povo. E na verdade o que é a igreja? A igreja é o conjunto de pessoas que foram chamadas para vir para fora. Vir para fora de onde? Para vir para fora do mundo, sair do mundo e se reunirem separadamente para servir ao Senhor. Então a igreja que foi estabelecida com pessoas que Jesus chamou para deixar o mundo, deixar os interesses seculares, deixarem para um segundo plano as necessidades da vida e dedicarem-se em primeiro lugar ao serviço de Deus. Então esse grupo chamado por Deus, que somos nós, que estamos aqui hoje, então nós fomos chamados para ser uma bênção para a humanidade. Nós fomos chamados para sair de onde estávamos e nos unirmos em um corpo vivo. E esse corpo tem uma cabeça. E a cabeça do corpo quem é? Cristo. Cristo é o comandante, Ele é que dirige a igreja, mas a igreja é o corpo ligado a Cristo. Então uma coisa precisa ficar clara: não existe corpo sem cabeça, não existe independência da igreja. Ninguém pode dizer assim: bem, eu não me filio à igreja, mas eu sou cristão. Não existe corpo sem cabeça. Também não existe cabeça sem corpo. Alguém já viu uma cabeça andando por aí sozinha, sem um corpo? Não existe isso, nem biologicamente, nem fisiologicamente falando, e também não existe no sentido espiritual. Então a igreja é o corpo de Jesus, e Jesus é a cabeça desse corpo. Então a igreja estabelecida por Cristo, esse corpo, esse organismo, nós podemos dizer sem medo de errar, que foi a maior bênção que Cristo quis dar para o homem. Agora, por que nós podemos afirmar isso? Porque a igreja de Deus, a igreja de Cristo na terra, é a maior bênção de Cristo para a humanidade. Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Então veja que diz Paulo, que ele escreveu aos Efésios, que a multiforme sabedoria de Deus deveria ser conhecida, não só perante os homens, mas até perante as potestades do céu. E para revelar as multiformes sabedorias de Deus, quem Deus escolheu? Quem Deus chamou? A igreja. Então, tanto o mundo, tanto os seres humanos como os seres celestiais conhecerão mais, ainda que os anjos estejam presentes diante de Deus continuamente, ainda que os mundos não caídos estejam sempre na presença de Deus, eles conhecerão mais da multiforme de Deus, multiforme sabedoria, graça, poder de Deus por meio da igreja. Então todas as pessoas que foram escolhidas por Deus para serem abençoadas, Deus fará isso por intermédio da sua igreja. Então a igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo,
e será pela igreja manifesta a todos, no céu e na terra, a ampla e final demonstração do amor de Deus. Então, quando o mundo vê e os anjos veem o que a graça de Deus é capaz de fazer por um grupo de pessoas habituadas ao pecado, pessoas que foram criadas de um modo separado, pessoas que tinham uma vida totalmente diversa umas das outras, e essas pessoas, com as suas culturas, com o seu nível social, com a sua educação, enfim, tudo que está envolvido no ser humano, essas pessoas se unem e vivem em harmonia, que vivem em obediência a Deus, que servem ao Senhor. Isso para o mundo, para os anjos, é uma manifestação do que a sabedoria de Deus pode fazer. Então a igreja foi estabelecida para revelar a sabedoria de Deus aos homens, e não a nossa própria sabedoria, não a sabedoria da igreja. Então Paulo diz que a sabedoria de Deus seria conhecida por meio da igreja. Então a igreja foi estabelecida com esse propósito. Então tudo o que Deus deseja trazer para a humanidade, para a felicidade do homem, para a salvação do homem, Ele enviou pelo seu canal, e esse canal chama-se a igreja. Se não existisse a igreja, os homens não teriam conhecimento de Deus, e não conheceriam os atributos do caráter de Deus através da sua igreja. Então os atributos de Deus precisam ser manifestos na igreja, para que tanto os homens como os céus possam compreender mais profundamente a graça e a sabedoria de Deus. Então os atributos de Deus, como santidade, amor, bondade, misericórdia, justiça e sabedoria, precisam ser revelados na vida de cada um dos que compõem a igreja. Então a nossa vida tem que ser uma vida semelhante à de Deus, para que as pessoas possam conhecer a Deus através da sua igreja. Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Como representante de Cristo, como seu corpo, a igreja é a representante de Cristo na terra, e ela recebeu autoridade para agir em nome de Cristo. E quando a igreja faz isso, em harmonia com os princípios da palavra de Deus, tudo que a igreja faz é sancionado no céu. Deus coloca a sua aprovação e ratifica. Então a igreja é uma grande bênção. Quando a igreja batiza uma alma e a liga no céu, quando a igreja leva um pecador pelo conhecimento do evangelho a arrepender-se dos seus pecados, a servir a Cristo, o que acontece no céu? Alegria, e o céu, Deus, Cristo, o Espírito Santo ratificam o que a igreja faz. Mas também quando a igreja tem que, por motivo de alguém descumprir o que está na palavra de Deus, e a igreja cumprindo o que está na palavra de Deus, também desliga, o que acontece no céu? Também essa pessoa é desligada do céu. Então a autoridade da igreja foi dada por Cristo, e é a maior autoridade na terra. Nem mesmo o Congresso americano tem o poder que tem a igreja. Quando o Congresso americano legisla, ele pode influenciar as nações, mas o que a igreja faz influencia o universo.
E o que a igreja faz é de efeito eterno. Então a igreja tem uma grande autoridade, mas também uma grande responsabilidade. Nós não devemos olhar só esse privilégio. O que a igreja desliga, está desligado, o que ela liga, está desligado, está ligado. Nós temos que pensar primeiro na nossa responsabilidade como cristãos, de revelar os atributos do caráter divino, para que as pessoas possam ver na igreja a representante de Cristo. A cabeça, que é Cristo, não pode agir, aliás, o corpo que tem Cristo por cabeça não pode agir diferente de Cristo, independente de Cristo, contrário ao que Cristo ensinou. Quando nós pensamos, o cérebro pensa, e nós com a mão manda uma mensagem para a mão pegar o alimento e levar à boca, a mão pode, ou ela desobedece o que o corpo manda. Isso, a pessoa estando na saúde normal, né? Existem pessoas que têm vontade de obedecer os comandos do cérebro, mas o corpo não obedece. Mas isso é um caso atípico, por motivos, por alguma consequência, mas normalmente o corpo sempre age em conformidade com a cabeça. No passado, Deus escolheu um homem para ser pai de um grande povo, e esse povo iria representá-lo na terra. E o que Jesus disse que ia acontecer por intermédio dele? Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: faça isso, e eu farei você o pai de uma grande nação. Abençoarei a você e farei que seu nome fique famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que abençoarem você, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Então, quem era o conduto de bênção de Deus para os homens? Abraão e a sua família, e posteriormente os seus descendentes, e até os dias de hoje, que a descendência de Cristo, de Abraão é Cristo, e os descendentes de Cristo somos nós, a sua igreja. Então, por intermédio do seu povo é que Deus iria abençoar o mundo inteiro. Então, por isso nós podemos ter certeza de que a maior bênção de Cristo foi para a humanidade, foi separar a sua igreja, o seu povo, para que por meio deles Deus pudesse abençoar o mundo. Agora, como é que a igreja tem sido uma bênção para a humanidade? Vamos rapidamente relembrar o caso de José. Quem era José, filho de Jacó? Era um jovem membro da igreja de Deus na terra. Por intermédio de José, o que Deus fez? Salvou a igreja e salvou o mundo. Salvou o mundo da fome, de 7 anos de fome que iria destruir a maioria dos moradores da terra daquela época. Mas por intermédio da sua igreja, então Deus abençoou a nação egípcia e abençoou as nações que estavam ao seu redor. E por intermédio de José salvou o mundo da fome. Então nós podemos ou não dizer que a maior bênção de Cristo para a humanidade foi a sua igreja? Somos nós fomos chamados para abençoar o mundo, a exemplo de José. Nós encontramos na Bíblia também um outro benefício que a igreja traz para o mundo. Encontramos no livro de Atos capítulo 12, Pedro estava preso, havia sido guardado na prisão por causa do amor a Cristo, mas o verso 5 diz: mas a igreja orava com insistência por ele. Então o que a igreja pode fazer para abençoar a humanidade? Orar pelas pessoas, orar pelas suas necessidades materiais, físicas, espirituais. Nós estamos vendo muitos ouvintes aqui do Saúde Total. Esses ouvintes o que esperam ao ouvir o nosso programa? O que vocês esperam? Não é receber
as bênçãos de Deus por intermédio do programa, por intermédio daquilo que vocês ouvem e por intermédio daquilo que vocês vivem de acordo com o que ouviram. Então o nosso trabalho é interceder pelas pessoas. O papel da igreja é interceder pelas autoridades, interceder pelas famílias sofredoras, interceder por todos. E será que Deus ouve a igreja? Ora, a igreja estava reunida orando por quem? Por Pedro, que estava preso. E Pedro estava preso numa circunstância muito complicada. Quantos grupos de guarda cuidavam de Pedro? 4 grupos de sentinelas. E o primeiro grupo mais próximo de Pedro era algemado com Pedro. Se Pedro, ao dormir, se mexesse, os guardas acordavam. E no entanto, o verso 12 diz que depois de assim refletir, dele ter sido libertado, um anjo veio e abriu as algemas e os guardas não perceberam, e o anjo cobriu a Pedro e eles saíram desapercebidamente da cadeia. E Pedro foi onde a igreja estava reunida, orando por ele. E depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Como Deus respondeu à oração da igreja? Miraculosamente, Ele libertou. Ele libertou a Pedro de cadeias físicas, mas o que Deus propõe-se fazer pela igreja? Libertar as pessoas que estão cativas do pecado, que estão sentenciadas à morte, que estão enfermas. E o objetivo de Deus é que, através da igreja, das suas orações, as pessoas também possam ser libertas. Lucas capítulo 10, versículos 1 e 5. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e de 2 em 2 os enviou adiante dele a todas as cidades e lugares por onde estava prestes a ir. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja com esta casa. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo. Então, irmãos, a igreja só pode abençoar as pessoas se fizerem aqui o que Jesus fez, o que Jesus fez e o que Ele mandou nos fazer. Qual é a ordem de Cristo para nós abençoarmos o mundo? Ide às cidades, visitem as casas das pessoas, entrem ali, a primeira coisa é transmitir alegria, tranquilidade, paz às pessoas, falar-lhes que Deus as ama e que deseja salvá-las, perdoá-las de todos os pecados, e deseja trazer bênçãos para a sua casa. E essas bênçãos, segundo o texto, curando as enfermidades e dizendo a elas: Jesus está voltando. Então esse é o papel da igreja, e a igreja precisa agir assim para poder abençoar o mundo. Senão nós vamos completar 68, 69, 70, 200, 300, 400. Esse é o objetivo de Deus. Se Jesus diz: fala que o reino de Deus está próximo, então nós hoje estamos com 67 e temos que dizer: o reino de Deus está próximo. Talvez não completemos 68. Essa precisa ser a nossa esperança e precisa ser a nossa vida, a nossa prática. E precisamos anunciar às pessoas: preparem-se. Jesus não deseja só curar, Ele deseja salvar, e Ele faz isso por intermédio da igreja. Então a igreja existe, irmãos, com 2 objetivos: o primeiro, de ajuntar, e o segundo, de espalhar. E nós estamos juntos hoje. Mas saindo daqui, nós ouvimos na hora de apresentar as visitas, tem pessoas de quase todas as regiões conhecidas nós. E o que essas pessoas precisam fazer ao sair daqui? Espalhar, cada um para a sua rua, cada um para o seu bairro, cada um para a sua cidade. E nós precisamos espalhar as boas novas
de que Jesus deseja abençoar a humanidade, deseja dar vida, deseja dar perdão, deseja dar saúde e deseja dar salvação. Agora, a igreja é uma bênção, a igreja precisa abençoar, está abençoando a humanidade, mas o mais importante é o que eu preciso fazer para participar dessa bênção, o que nós precisamos fazer para participar dessa bênção. Atos capítulo 2, verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Se nós quisermos participar dessa bênção, o que disse a palavra de Deus? Para onde precisamos nos dirigir? Nós precisamos nos colocar onde a bênção de Deus está. E aonde a bênção de Deus está? Todos os dias ia o Senhor acrescentando à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Então, onde a bênção de Deus está? Na igreja, não nessas paredes, na sua igreja, no seu povo, aqui na terra. Então, quando Deus deseja salvar uma pessoa, para onde Ele as envia? Para onde Ele envia a pessoa? Quando Ele quer salvar a humanidade, para onde Ele a envia? Ele a coloca em contato com a igreja. Então, queridos irmãos, amigos, vocês que são visitantes, que estão aqui hoje, Deus os colocou em contato com a igreja, não foi por acaso, não foi uma coincidência, não é uma coisa que corriqueira, que aconteceu de uma forma aleatória. Deus tem um plano ao trazer-nos em contato com a igreja. Deus deseja nos salvar, Deus deseja que nós nos unamos como almas que foram redimidas por Cristo. Ele deseja que nós formemos uma comunidade que saiu para fora, que recebeu o chamado, uma humanidade que foi chamada a se separar e agora se reunia em uma assembleia, em uma congregação, em um grupo que deseja não ser melhor do que as outras pessoas. O que nós precisamos desejar é ser melhores do que nós somos, e é isso que Cristo se propõe a fazer por nós, para que nós possamos abençoar as outras pessoas também. Havia um homem que todas as tardes saía correndo do seu trabalho. Ele trabalhava numa construção no centro da cidade, na praça, nas imediações da praça central, e ele saía correndo assim que o sino tocava, assim que a sirene era acionada, para pegar o ônibus, que ele morava muito longe. E ele saía correndo, e para ganhar alguns minutos, ao invés de contornar a praça da igreja, ele entrava numa lateral da igreja e saía do outro lado, para chegar mais rápido na parada de ônibus e não perder o ônibus. E assim aquele homem fazia cotidianamente. Um dia, aquele homem foi acusado de um crime, e ele foi levado a julgamento. E quando estava o julgamento se realizando, o juiz tomou a palavra e disse: olha, eu não conheço esse homem. Antes do júri proferir o resultado, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu o vi poucas vezes, jamais falei com ele. Eu moro em uma casa de frente para a catedral, e todas as tardes eu sento na varanda para apreciar o pôr do sol, contemplar o fim do dia, tomar aquela brisa da tarde, e eu vejo esse homem entrar todos os dias pontualmente às 18 horas na igreja. Eu vejo que esse homem deve ser muito religioso, e se esse homem realmente cometeu esse crime, deve ter sido num momento de grande desespero.
porque eu observo que ele é um homem devoto, religioso, um homem que gosta da oração. Quando o sino bate 18 horas para a oração, ele entra apressadamente na igreja. Por isso eu penso que esse homem tem, se ele cometeu esse crime, ele tem algum motivo, alguma coisa excepcional aconteceu. Irmãos, diante desse pronunciamento do juiz, que pensam vocês que o júri decidiu? Culpado ou inocente? Inocente. Então aquele homem foi inocentado da acusação de crime, e ele foi para casa pensando: mas que coisa, só pelo fato de eu entrar na igreja para economizar alguns minutos e poder tomar o ônibus, eu recebi essa grande bênção, que eu não receberia então se eu realmente fizesse parte da igreja. Irmãos, que pensam nossos ouvintes? Se nós já somos abençoados apenas por passar pela igreja, apenas por vir aqui em um sábado especial do Saúde Total, por ouvirmos as mensagens curtas, rápidas, nas manhãs dos nossos dias, nós já recebemos quantas bênçãos? Todos que estamos aqui, que entramos em contato com a igreja, recebemos muitas bênçãos. Mas o que Deus não estaria disposto a nos dar ainda mais, se nós não só passássemos pela igreja, mas se nós realmente fizéssemos parte da igreja? Quantas bênçãos nós receberíamos além dessas? Queridos irmãos e amigos, quantos desejam receber essa bênção que Cristo deu para a humanidade? Quantos desejam ser abençoados por Cristo? Que Deus seja louvado. Agora, não nos esqueçamos, se quisermos ser verdadeiramente abençoados, qual é o caminho? A igreja, fazer parte da igreja, porque Cristo deu a vida pela igreja, Cristo morreu para salvar a sua igreja, e se nós fizermos parte da igreja, podemos ter certeza que todas as demais bênçãos nos serão dadas. Que o Senhor seja com todos, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, dos ouvintes nessa manhã, e que Deus nos conceda a graça de cumprirmos a nossa missão, para que, se possível, nós não venhamos completar mais muitos anos aqui nessa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém. Ao som dos instrumentos, nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino do 330, a entrada triunfal. Triunfal entrada.
Depois de ouvirmos uma mensagem tão importante, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus nos tem concedido. Vamos nos ajoelhar e vamos falar mais uma vez com Deus. Pai nosso que estás nos céus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador nosso e nosso Salvador, louvado seja o teu nome eternamente. Senhor, queremos te agradecer porque fomos alvos do teu amor. O Senhor nos resgatou com o precioso sangue de Cristo e hoje nos deu o privilégio de fazermos parte da tua igreja e sermos candidatos ao reino celestial e podermos participar das tuas bênçãos aos teus filhos nesse mundo. Obrigado por estarmos desfrutando dessa bênção em particular, de vermos o grupo que o Senhor escolheu aqui no Rio de Janeiro para te servir, hoje completa 67 anos. Aqueles irmãos que deram origem ao teu povo aqui nesse lugar, hoje muitos já descansam, mas nós temos a alegria de ver aqueles que ocuparam seus lugares e que estão dando seguimento à proclamação dessa obra e levando o conhecimento do teu amor e da tua salvação às almas que estão perecendo. Obrigado porque através do contato com a tua igreja no programa de rádio, muitas almas estão aqui também nessa manhã te adorando, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. E queremos pedir especialmente que o Senhor encha a tua igreja de poder. Desperta-nos, Senhor, para esse grande privilégio, mas também essa grande responsabilidade que temos, que é abençoar as almas com quem entramos em contato. Ajuda a tua igreja para nunca se desviar dessa missão, mas pelo contrário, a cada dia que possamos nos aprofundar nessa experiência contigo, até que possamos alcançar a última alma e podermos saudar Jesus voltando a esse mundo para nos levar ao teu reino de glória. Nós pedimos uma bênção especial para os nossos visitantes, que a tua palavra toque os seus corações, aqueles que já estão sendo abençoados apenas pelo contato com a tua igreja, que eles também decidam a unir-se à tua igreja na terra, para que recebam todas as bênçãos que o Senhor tem prometido para os teus filhos. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes com a presença de todos os nossos irmãos, todos os nossos ouvintes. E antes de nós encerrarmos o culto, eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente quero agradecer, os irmãos podem sentar-se. Nós queremos dar um alô para os irmãos que estão conectados, assistindo a programação pela internet. Os irmãos do site conectados, um abraço a todos. E também queremos fazer um pedido aos irmãos. Logo após o término do culto, nós estaremos orando aqui mesmo dentro do templo pelo alimento. Então vamos aguardar a oração. Eu queria fazer um pedido aos irmãos que deem prioridade aos nossos ouvintes, ok? Vamos dar prioridade aos nossos visitantes. Então não se preocupem, nós já projetamos assim o almoço para que todos comam de maneira à vontade, né? Então fiquem tranquilos. Vamos priorizar os nossos amigos, irmãos, visitantes e também aquelas irmãs que têm crianças, né? Vamos ser educados. E também saírem de modo reverente, de modo organizado. Então sempre das primeiras fileiras até as últimas, ok? Vamos nos colocar em pé então, vamos concluir o culto desta manhã. Em nome de Jesus, nós concluímos este culto, pedimos a sua bênção e a sua paz, que o Senhor abençoe a todos. E também queremos já orar em prol dos alimentos, que o Senhor abençoe, para que possamos usar com temperança e que seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.